O caso de hoje é para o pessoal que usa esses aplicativos de encontro e paquera, mais precisamente para o pessoal casado que tem perfil secreto nesses sites. Abre seu olho, hein? Isso porque é um site de encontros que foi criado especificamente para pessoas casadas que estavam procurando outras pessoas comprometidas para dar aquela pulada de cerca. Acabou sendo hackeado e todas as informações dos usuários desses sites acabaram vazando na internet para todo mundo ver. Pensa. Foram 37 milhões de maridos e esposas infiéis que foram expostos e com isso tiveram seus relacionamentos destruídos e muitos perderam suas carreiras, sua reputação e infelizmente para vários essa história acabou em tragédia. Vem comigo conhecer essa história de quando um grupo de justiceiros online hackeou o maior site de traições conjugais do mundo, o Ashley Madison. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim, bem bizarra e doida, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nada e curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Ao contrário dos contos de fadas, nem todos os casamentos terminam infelizes para sempre. As últimas estatísticas revelaram que cerca de 50% dos casamentos, infelizmente, terminam em divórcio. E que a maior causa desses divórcios, ou um pouco mais de 60%, é por causa de infidelidade. A infidelidade existe desde que o mundo é mundo, né? Cada traidor tem o seu motivo, ou melhor, a sua desculpa. Seja por infelicidade com o parceiro, ou insatisfação entre quatro paredes, seja por estar entediado com a relação ou em busca de novas aventuras. E tem gente que diz que trair o seu parceiro faz dele ou dela um marido ou uma esposa melhor. Loucura isso aí pra mim, mas cada cabeça uma sentença, né? Só que resumindo, traição sempre existiu e algumas pessoas vão trair os seus parceiros sim. Tem jeito não. No começo dos anos 2000, muito antes dos smartphones ou dos aplicativos de encontro como Tinder e muitos outros que tem aí, existiam os sites de relacionamento. A internet como conhecemos hoje em dia ainda estava engatinhando, mas a busca pela tampa da sua panela também invadiu a internet. Nessa época ainda era visto com suspeita pelas pessoas esse negócio de achar um namorado ou namorada no mundo online, né? Mas mesmo assim esses sites estavam em crescimento e o número de inscritos aumentava cada vez mais. Foi lá para 2001 que uma pesquisa feita nesses sites fez com que um empresário canadense chamado Noel Bierman tivesse uma ideia genial. Vai ver. Essa pesquisa revelou que cerca de 30% das pessoas que tinham perfis nesses sites de relacionamento eram, na verdade, casados. Pensa. Isso mesmo, minha gente. Quase 1/3 das pessoas não estavam lá procurando a tampa da panela, não. Estavam mais procurando a sobremesa para comer escondido. Com essa informação, o Noel pensou: por que a gente não cria um site só pra gente casada pular a cerca? A sua ideia era de que, como todo mundo que estava no site sabia que estava fazendo M, sabe? A descrição e o anonimato iam ser o seu diferencial. Afinal, qual era a chance de alguém que você se encontrar pelo site e contar para sua esposa, né? Se ela tá ali porque tá chifrando o marido também. E assim foi criado em 2002 o site Ashley Madison, um site exclusivo para pessoas casadas que queriam ver se a grama do vizinho é mais verde mesmo. A grande sacada do Noel foi que ele usou a mesma estratégia que a gente vê nas baladas, por exemplo. Mulher entra de graça e tem acesso a todas as ferramentas do site, enquanto os homens têm que pagar caro para criar o seu perfil e mandar mensagem lá para a mulherada. O site ganha a maior parte do seu dinheiro cobrando dos homens para acessar os principais recursos do site. Outra grande sacada do Noel para fazer muito dinheiro foi que o site não funciona como uma assinatura como muitos outros que você paga um valor mensal. Ele cobrava um esquema de créditos. Para enviar ou ler mensagens, você paga uma taxa de 5 créditos ou pré-paga por 1 hora de bate-papo por 50 créditos. E os créditos não são baratos, não. Por $59, cerca de R$180, você consegue comprar 100 créditos só. Você também pode comprar créditos para adicionar recursos, como aumentar o seu perfil nas classificações de pesquisa, ou até mesmo enviar presentes virtuais. Naquela época não existia o WhatsApp e também o uso de celular não era tão intenso como hoje em dia. Então as pessoas preferiam manter os seus contatos com os amantes dentro do próprio site, para evitar serem descobertos pelos seus parceiros, né? Com isso, eles gastavam uma nota
para marcar os seus encontros e continuar falando com seus amantes. Olha só. Tem até um botão de exclusão completa por uma taxa de $19, que dá mais ou menos uns R$100. Pagando essa taxa, todas as informações privadas são completamente excluídas do site e dos seus bancos de dados. Dessa forma, ninguém pode rastreá-lo de volta ao site e os seus casamentos continuam seguros. No auge da fama do site, eles estavam faturando cerca de $100 milhões por ano, mais de R$500 bilhão. Pensa só. Esse povo gosta de gastar dinheiro para trair, né? Te falar. A empresa que controlava o site se chamava Avid Life Media. E essa empresa sempre se envolveu em polêmicas. Vai ver. Isso porque eles eram especializados em sites de relacionamento de gosto um pouco duvidoso. Eles eram donos de um site para jovens universitárias buscarem homens mais velhos para bancá-las. Os famosos Sugar Daddies. E criaram até mesmo um site para mulheres ricas e divorciadas encontrarem homens mais jovens para namorar pelado, sabe? E eles faziam propagandas bem polêmicas, costumavam colocar outdoors com propaganda desses sites em frente a universidades para atrair os usuários, né? Olha só. Esses sites eram muito criticados pela mídia, fazendo constantemente reportagens falando mal deles mesmo, acusando de ajudar com tráfico sexual de jovens, auxiliar a prostituição, essas coisas aí. E lembrem-se que estamos falando do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O mundo não tava essa Sodoma e Gomorra que vivemos hoje em dia, né? Naquela época, esse tipo de comportamento era criticado pela mídia e mal visto pela sociedade. Diferente de hoje em dia, que somos inundados por matérias e artigos promovendo casais que traem, incentivando jovens a terem sugar daddies e também contando as maravilhas de mulheres que largam as suas carreiras para começar a vender fotos naquele site que mostra a gente como vê ao mundo, sabe? Que agora essa galera aí tá fazendo rios de dinheiros e são consideradas empoderadas. Mas volto a falar o velho ditado, cada cabeça uma sentença. Cada pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser com a sua vida e viver com as suas consequências. Sem julgamentos, cada um sabe o que é melhor pra si, né? Mas vamos voltar ao caso. Já dá pra imaginar que quando lançaram um site exclusivamente para pessoas casadas buscando casos extraconjugais, a mídia ficou empolvorosa. Só que o dono da empresa, o Noel, acreditava naquela máxima do marketing. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E foi usando essa tática que ele deu várias entrevistas, foi em talk shows, e os apresentadores tentavam esculachar ele, chamando ele de destruidor de casamentos, aproveitador, xingando ele de tudo quanto era nome de coisa ruim aí. Só que ele simplesmente se defendia, falando que ele não tinha inventado a traição, que ele não estava promovendo e nem obrigando ninguém a trair, e que as pessoas que queriam trair, iam trair independente do site ou não. Ele apenas abriu uma plataforma para as pessoas encontrarem seus amantes, que o serviço dele era para quem quisesse trair, que pudesse trair com segurança. Ele até levava a própria esposa nessas entrevistas. Ele falava que era fiel e a própria esposa defendia ele, falando que ele só era o dono do site de traição, mais nada. Noel foi apelidado o Rei da Traição. Por mais revoltados que os entrevistadores ficassem com as suas respostas, essa tática funcionou perfeitamente. Porque toda essa mídia e propaganda gratuita que o Ashley Madison recebia fez com que os inscritos no site, disparassem. Eles estavam ganhando cerca de 20 mil novos usuários por dia. Parecia que o Noel tinha encontrado a fórmula secreta para ganhar muito dinheiro usando os desejos mais secretos e íntimos das pessoas. Seja de garotas jovens querendo dinheiro fácil dos seus sugar daddies, seja de solteiras endinheiradas querendo um encontro com homens mais novos para apagar o fogo, ou no caso do Ashley Madison, homens e mulheres insatisfeitos no casamento. E o Noel sempre levava sua porcentagem dos pecados carnais dos seres humanos. Os anos foram passando e o Ashley Madison cresceu exponencialmente. Em 2015, ele já tinha expandido para vários países, tinham quase 40 milhões de usuários e era o site mais famoso para maridos e mulheres infiéis. E todo mundo tá feliz da vida lá na Avid Life Media. Eles tinham tido o maior lucro da empresa no ano anterior, com cerca de 115 milhões de dólares. Pense. Noel, como presidente da empresa, tinha um salário anual de 5 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 25 milhões de reais, fora os bônus, né? Com todos esses números impressionantes, não há como negar. O mercado da traição realmente, dá dinheiro.
Só uma observação que eu achei interessante. Eles fizeram um levantamento e descobriram que o site recebia o maior número de novos homens inscritos um dia após o Dia dos Pais. Aparentemente, os homens que se sentiam negligenciados e deixados de lado pelas esposas no Dia dos Pais tomavam a decisão de entrar no site para procurar alguém que lhe desse atenção. Triste, né? E também descobriram que mais mulheres entravam no site no começo do verão. Eu acho que o clima quente fazia com que as esposas que estavam insatisfeitas procurassem alguém para apagar o fogo, né? Vai saber. No dia 15 de julho de 2015, os funcionários chegaram na empresa para mais um dia normal de trabalho. Só que quando eles ligaram os seus computadores, uma mensagem apareceu para todo mundo. O site tinha sido hackeado. E a mensagem dizia: nós somos o The Impact Team. Nós tomamos o controle de todos os sistemas do seu escritório e websites. Temos todas as informações dos seus clientes, códigos-fontes, registros financeiros e e-mails. Se não retirarem o Ashley Madison do ar, nós divulgaremos tudo sobre os seus usuários. Os perfis de todos os usuários, suas fantasias sexuais secretas, fotos nuas, mensagens trocadas, dados do cartão de crédito com seus nomes e endereços verdadeiros. Também divulgaremos documentos e e-mails da empresa que provarão que vocês cometeram fraudes com os seus clientes. Eles deram 30 dias para que eles retirassem o site do ar, ou senão eles iam jogar no ventilador. Vai vendo. Todo mundo tentou manter esse hack em segredo e contrataram especialistas em segurança para tentar resolver o problema. Como nada foi falado pela empresa sobre o que tinha acontecido, o The Impact Team fez um post. Na declaração, os hackers se dirigiram aos executivos do Ashley Madison pelo nome, dando-lhes as boas-vindas ao seu pior pesadelo. Eles criticaram a empresa pela falta de proteção das informações pessoais dos usuários e disseram ao público que hackearam não somente as informações do site do Ashley Madison, mas de todos os sites de namoro associados com o Avid Life Media. Os hackers também expuseram o Ashley Madison por supostamente enganar os seus usuários com o botão de exclusão total, expondo que era mentira, porque depois de invadir o seu sistema, eles puderam ver o banco de dados de todos os usuários que tinham sido excluídos. Na mensagem, os hackers afirmaram se a Avid Life Media não encerrasse o Ashley Madison em 30 dias, os hackers divulgariam os dados de todos os usuários. O fim da mensagem citava todos os executivos do Avid Life Media, perguntando-lhes: e aí? Qual vai ser? Assim que a mídia soube desse hack, eles entraram em parafuso. Tinha matéria em todos os jornais e muita gente estava comemorando que o site tinha se ferrado. Só que quem estava com o na mão eram os milhões de usuários infiéis que já tinham usado o site alguma vez na vida. Se esses dados fossem divulgados, não seria apenas o fim do Ashley Madison, mas também de milhões de casamentos. À medida que os dias passavam, mais e mais pessoas começavam a ficar em pânico. Os telefones dos escritórios não paravam de tocar, com milhares de usuários desesperados para saber se os seus dados haviam sido hackeados. Nesses 30 dias, o assunto não saía da mídia. Canais e revistas de fofoca estavam salivando à espera dessa divulgação. This hack has a lot of people sweating it out right now. We mentioned it earlier. Cheating site Ashley Madison was hacked by a group calling itself The Impact Team. E eles estavam loucos para saber se tinha alguma pessoa famosa ou alguém importante aí nessa lista. Mas, por algum motivo, a Avid Life Media não estava tomando nenhuma atitude. Parecia que enquanto o mundo inteiro não conseguia parar de falar do The Impact Team, a Avid Life Media permaneceu em silêncio e, não fez nada. Eles devem ter pensado assim: se o seu negócio está rendendo cerca de 100 milhões de dólares por ano, por que você iria fechá-lo, né? A Avid Life Media, com certeza, não ia fechar coisa nenhuma. Então, ao invés de seguir as ordens do The Impact Team, eles continuaram vida normal, não fecharam o site e bola pra frente. Por 30 dias, eles não falaram nada e não mudaram nada. Talvez eles achassem que os hackers estavam só blefando, ou talvez simplesmente eles não estavam nem aí mesmo e eles não queriam perder dinheiro. De qualquer forma, eles ignoraram o aviso do The Impact Team e o Ashley Madison permaneceu online. Mas antes... Gente, eu vou aproveitar e mandar beijo para mais pessoas, porque tem muita gente que me pede beijo aqui e não dá para mandar para todo mundo. Então eu vou mandar beijo pro Biratã, de Minas Gerais, o Cássio Seixas, de Curitiba, que foi quem me deu essa ideia, inclusive, e a Carmen Martins, de São Paulo, capital, minha terra. Beijo pra vocês! Ai.
Então, no dia 18 de agosto de 2015, o The Impact Team cumpriu a sua promessa. Os dados privados de mais de 37 milhões de usuários foram divulgados ao público via Dark Web. Seus nomes foram espalhados por toda a internet. Todos esses nomes vinham com endereço, telefone, histórico de transações, endereço de e-mail, todos retirados dos seus perfis no Ashley Madison. Uma quantidade impressionante de 10 GB de dados foi exposta para o público ver. Eram muitos nomes, mais de 30 milhões de pessoas em uma lista sem fim. Mas assim que a lista foi vazada, as mídias de fofoca e muita gente desocupada caiu de cabeça e começou a pesquisar por nomes conhecidos em busca de escândalos. E escândalo foi o que não faltou. Encontraram políticos, maridos de cantoras famosas, pastores de igreja, estrelas de reality shows, até mesmo um youtuber que tem um canal desses de família perfeita, sabe? Não se falava em outra coisa naquela semana. Muita gente conhecida veio a público se desculpar com as suas esposas. Mas havia mais surpresas nessa lista. Quando as informações foram divulgadas, cerca de 15 mil dos endereços de e-mail que foram expostos eram com final .gov ou .mil, o que significava que pertenciam ao pessoal do governo ou militar. Isso abriu a possibilidade de extorsão e chantagem de membros do governo dos Estados Unidos. Olha só. Lembra que o site oferecia um serviço de deletar os registros que você já teve conta lá no site por R$100. Então, os hackers divulgaram que isso era mentira, que o pessoal do Ashley Madison pegava a grana dos usuários e não cumpria o que foi prometido. Os ex-usuários que tinham pago pelo serviço foram pegos de surpresa quando viram seus nomes também expostos lá na lista. Os hackers divulgaram que o site tinha lucrado cerca de $2 milhões com esse serviço que nunca foi prestado, configurando uma fraude. Mas a desonestidade e exploração dos usuários do site não parou por aí não. Ficou muito pior e vou contar logo mais. Algumas pessoas processaram a Avid Life Media por causa disso, mas muita gente desistiu de continuar o processo porque eles teriam que expor os seus nomes, e essa é a última coisa que um marido ou uma esposa traidora quer, né? Mais publicidade que você tava pulando a cerca. Alguns dias depois, os hackers divulgaram mais documentos, dessa vez todos ligados aos empresários da Avid Life Media e os seus executivos. Divulgaram todos os e-mails do dono da empresa, o Noel. E assim foi exposto que ele também não era nada fiel, não. Embora ele não usasse o próprio site, os e-mails mostravam que ele usava toda semana as primas de luxo, sabe? Com esses dados vazados, foi descoberto que o site era uma grande fraude. Nas entrevistas, o Noel falava que o site consistia de 60% de homens e 40% de mulheres. Mas os hackers mostraram que, na verdade, 90% dos usuários eram homens, e foi descoberto que eles criaram milhões de perfis falsos de mulheres só para enganar os homens. Além disso, eles programavam esses perfis falsos de mulheres com perguntas e respostas automáticas. Olha só. Esses perfis ficavam se comunicando automaticamente com os homens, fazendo com que eles comprassem cada vez mais créditos e enchendo o bolso dos donos dos sites com dinheiro, né? Os trouxas dos homens achando que eles estavam trocando mensagem com alguma bonitona e, na verdade, eles estavam falando com um bot. Teve até uma brasileira chamada Doriana Silva que também processou o site. Mas ela não era uma usuária que foi exposta, não. Ela era uma funcionária da empresa e processou, alegando que ficou com lesões permanentes no punho porque foi obrigada a criar mais de 1.000 perfis falsos em uma semana quando o Ashley Madison estava lançando o site no Brasil. Esse processo dela deu ainda mais veracidade para as informações expostas pelos hackers. Após o vazamento de dados confirmar que a estatística era correta, vários processos coletivos foram movidos contra a Ashley Madison. A ação acusava o site de usar bots em perfis falsos de mulheres para atrair clientes pagantes do sexo masculino, argumentando que isso os tornava vítimas de fraude. As informações divulgadas pelos hackers dizem que 90 a 95% dos perfis femininos no site eram falsos. No banco de dados que foi divulgado, o site tinha 31 milhões de homens e 5,5 milhões de mulheres. E dentro desses perfis de mulheres, muitos eram falsos. Muito longe dos 40% de mulheres que o Noel afirmava ter. Mais uma fraude da empresa. Eles até tentaram se defender dizendo que não haviam sido eles que tinham criado os perfis fake. Mas imediatamente os hackers divulgaram o IP de onde os perfis tinham sido criados.
E era exatamente o endereço do escritório deles. E agora fica a pergunta, o que aconteceu com os maridos que tiveram suas informações vazadas aí online? Milhões de casamentos foram destruídos. Com tanta cobertura na mídia e algumas pessoas famosas também na lista, a notícia se espalhou rapidamente. Não demorou muito para que os usuários secretos do Ashley Madison enfrentassem as consequências. Não apenas dos seus parceiros, mas também de amigos, familiares e colegas de trabalho. Mas, infelizmente, para alguns, as consequências da sua nova realidade se tornaram demais para suportar e eles nunca superaram. Milhões de maridos culposos estavam tentando salvar os seus casamentos, mas enquanto a maioria dos homens tentava corrigir os seus erros, outros simplesmente não conseguiam. Muitos homens ao redor do mundo não conseguiram enfrentar a vergonha da exposição e acabaram cometendo o autodelete. O hack também expôs milhares de usuários com um e-mail da Arábia Saudita. E para quem não sabe, o adultério é punido com sentença de morte por apedrejamento por lá. Sabe-se lá o que aconteceu com essas pessoas, né? Outros usuários do Ashley Madison se tornaram vítimas de chantagem. Com as suas informações de contato disponíveis para qualquer um ver, os golpistas começaram a entrar em contato com os maridos infiéis e pedir dinheiro, geralmente na forma de Bitcoin, dizendo que eles revelariam seus casos para a família toda. Muita gente acabou pagando a grana para esses aproveitadores, muita gente que não pagou o dinheiro acabou recebendo um e-mail com todas as informações dos seus maridos lá no Ashley Madison. Foi um período tenebroso para quem foi exposto por esses hackers. Muita gente se compadeceu com os maridos e esposas infiéis, falando que eles foram expostos por uma falha do dono do site. Mas muita gente também adorou o que aconteceu e falou que eles estavam tendo o que eles mereciam. E você? De que lado da moeda você tá? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O grupo de hackers, o tal do The Impact Team, nunca foi descoberto. Ninguém nunca tinha ouvido falar deles e após esse hack eles simplesmente desapareceram, o que fez todos acreditarem que eles não eram um grupo de hackers organizado. E sim, provavelmente somente uma pessoa que resolveu fazer o que é conhecido como hacktivismo, um tipo de ativismo virtual onde pessoas expõem organizações ou políticos por questões morais. Antes de desaparecer, o The Impact Team deixou um último recado. Somos habilidosos, focados e dedicados e nunca iremos embora. Se você lucra com a dor dos outros, seja o que for necessário, nós te destruiremos. Eita, minha gente. Agora você deve estar imaginando, após todo esse escândalo e exposição, o Ashley Madison fechou e foi à falência, né? Pensa de novo. Porque no mundo invertido que estamos vivendo aqui atualmente, as coisas não são bem assim, não. O Noel saiu da empresa e após a poeira baixar, entrou uma nova diretoria. Eles consertaram algumas falhas no site e o Ashley Madison tá no ar até hoje, minha gente. E pior, com mais de 70 milhões de usuários hoje em dia. O dobro do que tinha na época do vazamento de dados. Ano passado, eles faturaram cerca de 28 milhões de dólares, sendo o 13º aplicativo de namoro mais lucrativo do ano. É por isso que eu falo, que mundo é esse, minha gente? Já comenta aí o que vocês acharam dessa história bizarra, né? Vamos combinar. Já deu seu like? Já compartilhou? Já se inscreveu aqui no canal? Se não fez ainda, faz isso agora, beleza? E fiquem ligados para o próximo vídeo. Falou!